de termos estado 2 meses confinados e não ter havido paquetes, não ter havido cruzeiros, não ter havido aviões, isso já trouxe alterações climatéricas positivas, isso nós já vimos. Ainda outro dia fiquei parva. Não houve alterações nas condições climáticas, houve alterações em algumas, na concentração de poluentes em algumas regiões do mundo. Exatamente. Eu estava-te a dizer, outro dia passei ali pelo Cais das Colunas e andei a pé até ao Cais de Dré. Pá, a água do Rio Tejo está límpida. Estavam cardumes de peixes junto às pedras, coisa que eu nunca tinha visto. Eu já tinha visto uma ou duas vezes, com as marés cheias, às vezes a água entra muito limpa ali pelo rio. Pá, pode não ter a ver, pode haver algum impacto, por exemplo, tu teres algumas fábricas fechadas, etc. Pode haver algum impacto. Eu queria perguntar, isso poderá, por alguma razão, ter algum impacto a nível climatérico, a nível de fenómenos climatéricos? A questão da menor poluição. A questão da menor poluição. A questão da menor poluição é assim, o impacto no clima, eu já tinha falado, e no outro dia estive a falar com o Daniel sobre isso também, estive a falar com ele, e foi um tema que foi debatido com alguma... com alguma... Olha, daqui a nada estamos a fazer conversa toda e não estamos a gravar nada e o Daniel não fala. Hã? Não, eu participo quando tiver que participar. Vamos seguir. O Daniel participa fortemente. O Daniel é o maior a participar. Não, mas se calhar já... No momento certo o Daniel diz as coisas certas, pá. Mas se calhar já podíamos estar a gravar e isto é a pescadinha de rabo da boca e depois já vamos para os teus temas. Pois eu não sei, eu acho que nós podíamos estar a gravar porque o Daniel, aliás, já desde há bocadinho. Mas está a gravar. Portanto, é nesta altura que toda a gente deve ter cuidado com aquilo que diz. Obrigada por avisares. Não, já tínhamos dito, só que com estes problemas de internet que tinhas tido por aí, certamente que não tinhas. Ok. Mas isto vai seguindo normalmente. Como é que estavas a dizer? Ok. Sim, mas a pergunta que estavas a colocar do impacto no clima da emissão de poluentes. Aquilo que eu tinha falado da outra vez, já estive a falar com o Daniel sobre isso e foi um tema bastante debatido, com algum calor. E foi uma coisa... agora estava-me ali a tocar o telemóvel. É uma coisa interessante, é um tema interessante porque é assim, nós já fizemos um artigo no site sobre isso, em que expusemos as duas vertentes da poluição. As duas vertentes da poluição são a emissão de gases com efeitos de estufa. Portanto, estamos a falar da poluição atmosférica só. A emissão de gases de efeito de estufa e a emissão de partículas. Pode atender. Que tem a ver com a queima desses combustíveis fósseis. E a emissão hoje em dia, nos países desenvolvidos, temos já a maneira de ter uma queima mais eficiente de combustíveis fósseis. E essa queima mais eficiente não só ajuda a poupar, ou seja, nós por cada litro, digamos assim, de petróleo ou por cada quilo de carvão conseguimos produzir muito mais energia do que com métodos mais eficientes e ao mesmo, portanto, poupa o consumo, acaba por se diminuir a libertação de CO2, porque com menos consegues produzir mais energia. E tens também a questão de emitir menos partículas, ou seja, essas partículas finas, esses restos de carbono e outras partículas com enxofre, etc., são partículas que depois têm um efeito mau na saúde humana e têm efeito também em termos da atmosfera, têm efeito na atmosfera também. Tens essas duas vertentes, tens a emissão de partículas e depois tens a emissão de CO2. A emissão de CO2 gera o efeito de estufa. Os gases de emissão de CO2, tu tens a partir da emissão de carbono para a atmosfera o efeito de retenção de energia solar e aquecimento global, e a emissão das partículas. Também tem um efeito que é contrário ao efeito do CO2, ou seja, a emissão de CO2 ajuda a aquecer, a emissão de partículas ajuda a arrefecer, porque a emissão de partículas vai ativar uma série de processos que têm a ver com a formação de nuvens e que poderá ou que pode gerar arrefecimento. Portanto, há um equilíbrio entre os dois. Mas ambos são maus na perspectiva da saúde humana, porque as alterações climáticas têm um impacto em nós e estarmos a inalar aqueles compostos. Claro. Só que é um tema complexo, lá está, porque tem efeitos contraditórios.
A emissão de partículas e a emissão de gases não têm os mesmos efeitos exatamente na atmosfera. E agora, quando tu deixas de emitir esses poluentes, não é por estares 2 meses a deixar de emitir, que emites menos poluentes, que vais ter um efeito à escala global. Tens um efeito, por exemplo, nas cidades, que é aquilo que as pessoas têm notado muito, por exemplo, na Índia e na China. Pois, exatamente. Sim, houve valores. Tinha sido mais debatido, exatamente. E não só, e lá está, é principalmente do ponto de vista da saúde e da melhor visibilidade que se consegue verificar. O ar muito mais límpido, não é? Conseguem-se ver montanhas e ver outro tipo de edifícios que não se viam antes. Só pelo facto do ar estar mais limpo. Há muito menos partículas em suspensão na baixa atmosfera. E isto vai ao encontro daquilo que tínhamos falado no outro dia, não é? Que em situações em que há bastante vento, até se consegue disfarçar um pouco a poluição. Numa situação em que não haja vento, em que haja bastante subsidência, não é? Nas tais malfadadas inversões térmicas, principalmente durante a noite, havia concentração de poluentes de uma forma absurda nas baixas das cidades. E o caso de Londres era um caso muito específico. Mas era na altura da Revolução Industrial. Hoje em dia nós temos o caso da China, as periferias de Pequim, o caso da Índia, que são os 2 países com a pior qualidade de ar em centros urbanos. Têm níveis de poluição muito acima daquilo que é aceitável e nota-se muito mais nessas ocasiões. Eu outro dia estava a falar contigo, desculpa, outro dia estava a falar com o Daniel exatamente sobre isso, pelo uso da máscara, que nós aqui em Portugal já víamos, de facto, que eles usavam imenso máscara já antes da Covid, e o Daniel estava-me a explicar exatamente que era por causa dessa poluição e de facto, para a proteção da saúde e para evitar doenças respiratórias, muitas vezes graves. Pois, e não só, até porque este tipo de exposição a esse tipo de partículas não é só uma questão de infecções respiratórias ou doenças respiratórias, é mesmo uma questão de taxa de incidência de cancros, porque as partículas são tão nocivas que não se trata apenas de obstruir vias respiratórias, trata-se mesmo de arranjar outro tipo de problemas de saúde, porque as indústrias dos países em vias de desenvolvimento, como é o caso da China e da Índia, porque quer queiramos, quer não, apesar de serem economias muito potentes, são economias que ainda estão a utilizar energias muito sujas e métodos muito sujos a nível industrial e, portanto, não têm cuidado praticamente nenhum nem com as emissões, nem com a maneira como as próprias cidades acabam por pagar essa fatura, não é? Porque depois a direção do vento aqui toma um papel preponderante. E muitas das vezes nós temos esse tipo de fábricas a trabalhar a montante das cidades. Portanto, as cidades acabam por ser inundadas com este tipo de gases e de partículas em suspensão durante praticamente todo o dia. Tirando uma ou outra situação, não existe altura nenhuma em que estejam livres de estar sobre esses ares mais poluídos. Aliás, o Francisco falou aqui há tempos, num famoso artigo, que eu tenho que procurar, que era sobre a famosa localização do aeroporto de Lisboa, que estava sob debate, andou sob debate durante tanto tempo. Primeiro era a OTA e depois passámos para Alcochete e depois na altura o Mário Lindo. Era Montijo. Pois, e o Mário Lindo dizia que Alcochete já não é e depois passou para o Montijo e agora pensa-se em Alverca. E o Francisco falou de uma coisa muito importante nesse artigo, que era... Alverca não se pensou muito já agora. Pronto, pensa-se. Houve quem tenha dito isso, mas também pronto, não sim, parece... Mas é um líder de um partido que está sob escrutínio atualmente. Porque a questão... Não, mas a questão da Alverca, atenção, a questão da Alverca depois interfere com... naturais, não é? Sim, mas a questão não é essa, é que o Francisco falou de uma situação que é pertinente, que é o pensar no aeroporto também do ponto de vista da poluição e do facto de esse tipo de localização poder vir a afetar a cidade de Lisboa em termos da qualidade do ar. Portanto, mais do que neste momento, mais do que no centro da cidade, neste caso seria... agora. Sim, é assim, o aeroporto em Alverca é muito difícil do meu ponto de vista, aliás, não faz muito sentido porque o aeroporto de Alverca está mais ou menos, portanto, os ventos em Alverca e os ventos em Lisboa são mais ou menos os mesmos em termos de predominância, são sempre do quadrante norte. E, portanto, como os aeroportos estão muito próximos, as faixas de circulação dos aviões iam estar muito próximas, não se iam cumprir as distâncias de segurança. Se fosse feito um aeroporto em Alverca, teria que estar sempre
a haver uma cooperação entre a Alverca e a Portela que não iria permitir um desenvolvimento pleno nem da Alverca nem da Portela. Mas a questão de haver dois aeroportos a norte de Lisboa, a questão de haver dois aeroportos a norte de Lisboa, com ventos de norte, iria duplicar, digamos assim, a carga de poluentes, porque ias ter dois aeroportos a norte com vento predominante de norte, ias aumentar mais carga de poluentes. Mas com o aeroporto no Montijo, ias ter a questão de aumentar a carga de poluentes na cidade do Montijo e naquela região à volta do Montijo, porque o aeroporto ia estar a norte do Montijo, com ventos de predominância de norte, aquela poluição seria arrastada para a região. Portanto, vinham os de Lisboa, do aeroporto de Lisboa, mais os do aeroporto do Montijo. Tudo para o Montijo. Para o Montijo, sim, eventualmente, sim. Então, e onde é que poderá ficar um aeroporto que não colida, que não coincida os ventos de Lisboa com os do local onde vai ficar o aeroporto? É assim, por exemplo, se eles fizessem o aeroporto em Alcochete, não haveria tanta essa conjunção dos poluentes dos dois aeroportos, digamos assim, na região por cima do Montijo. Só que a questão de desenvolver o aeroporto em Alcochete também tem outros problemas ambientais. O aeroporto em Alcochete ia estar muito próximo do estuário, o aeroporto em Alcochete ia estar na rota de migração das aves. Quer dizer, aqui há uma série de problemas, não é nenhum sítio perfeito. Pois, e o Montijo também partilha um bocadinho desse último aspecto. Sim. Aliás, já houve um... E o aeroporto em Alcochete ia implicar a destruição de áreas de montado bastante grandes e tem ali o aquífero, há ali uma região de aquíferos grande entre o Tejo e o Sado, também ia implicar a fazer ali uma série de medidas de contenção das águas da chuva para as águas que caem em cima do aeroporto não poderem escoar para os terrenos, tinham que ser tratadas e apesar de tudo o aeroporto, como já temos a base aérea no Montijo, é assim, mal por mal, não me parece descabido que façam no Montijo. Mas... Olhem, deixem-me cá perguntar-vos o que nos interessa neste momento. E, para além de mais, vocês ainda não se apresentaram. Francisco Rodrigues, Daniel Vilão, os senhores investigadores que todos os dias nos fazem as magníficas previsões meteorológicas no Best Weather. São magníficos. O que eu quero saber, e todos queremos saber, é como é que vai ser este verão a nível de temperaturas. Depois dizei-nos. Este verão a nível de temperaturas. Francisco, vais começar tu? Condições. Sim, o tempo assim, que vai fazer. Pelo que nós fizemos uma análise no início de maio, ao final de abril. Da previsão, foi início de maio. A previsão trimestral, sim. Foi início de maio. Pronto. Neste momento as tendências são que junho, em princípio junho vai começar com algum tempo assim mais instável, mais nublado, com mais alguma chuva, especialmente no interior, no início de junho. Depois haverá uma tendência para que a parte central do mês de junho seja outra vez assim mais quente, como o tempo tem estado agora, mais quente, mais estável, tempo mais de verão a meados de junho. O julho deverá ser um bocado mais mexido outra vez, um bocadinho mais ventoso, um bocadinho mais instável outra vez o julho, não tão quente. E o agosto sim poderá ser um mês particularmente quente e seco, e particularmente quente, especialmente quente. Portanto, as tendências de temperatura são que, em relação à média, que junho fique um bocadinho acima da média, o julho não vai ser tão quente como a média, vai ser mais frio do que o normal, e o agosto vai ser outra vez mais quente que o normal. Essas previsões para o verão. E pronto, é uma previsão, pronto, tem sempre as suas margens de erro. Claro. Quanto maior a antecedência, essa é que é a questão. Quanto maior a antecedência, maior o risco, não é? Claro que sim, claro que sim. Quanto maior o pormenor, maior o risco. Essa também é uma coisa nós fazemos isto, estas previsões são tendências, têm a ver com tendências de circulação da atmosfera a longo prazo, quer dizer, nós conseguimos ter, uma coisa é tu teres uma ideia em relação à média, outra coisa é tu teres uma ideia da previsão para aquele dia, no dia X de agosto, às X horas, não dá para fazer, não é? A questão é, pronto, lá está. Generalizada.
As previsões são feitas de acordo com os dados que nós temos neste momento. Portanto, tudo Sim, o que são seja... previsões, não é? São E não é previsões. só isso, é que todos os modelos e todos os mecanismos que são usados baseiam-se em dados que foram elaborados agora ou foram obtidos agora. E essa realidade não é a mesma daqui a uma semana. Claro que Há sim. sempre grandes alterações, Claro que às sim. vezes em pequenos períodos de tempo, até mesmo em situações de 3, 4 dias. Há períodos particularmente complicados de previsão em que se muda muita coisa. Num espaço de 3, 4 dias. Aquilo que nós esperamos, uma das situações típicas que nós temos é uma pequena mudança na direção do vento, faz uma enorme variação na temperatura máxima que, por exemplo, é esperada num determinado dia, não é? Basta nós termos um fluxo de nordeste e termos máximas facilmente na casa dos 40 graus, em algumas regiões, até mesmo muito perto de Lisboa, em Santarém, em alguns vales, e depois basta uma pequena rotação do vento de nordeste para noroeste ou para oeste, ou a nortada a aparecer um pouco mais cedo, para ser completamente defraudada essa temperatura máxima e já não termos 40 e termos 32 ou 33. Portanto, Sim, estamos a falar à pequena escala. Estamos a falar em pequena escala. Muito grande. Há determinadas alturas em que se nota bastante a fragilidade dessa. Logicamente que aqui é diferente, não é? Estamos aqui a falar de dinâmicas da atmosfera, não estamos a falar a longo prazo já não é uma análise tão. A análise que se faz a longo prazo já não é impossível ter em conta todos esses detalhes tão finos. Esses detalhes tão finos, é muito complicado ter, então aquilo que nós conseguimos ter é uma ideia geral da circulação da atmosfera que nos permite dizer se na média do mês, no conjunto do período todo do mês, se vais ter predomínio de determinadas condições em relação a outras. Agora, dizer, depois isto, claro que isto são coisas que, quando formos a ver os dias específicos, há sempre esses detalhes finos e que vão estar ali a gerar alguma variabilidade, só que em termos dos padrões gerais, nós conseguimos prever se vai estar mais ou menos do que aquilo que é normal para aquele período do ano. Sim, e é nesse sentido que nós fazemos as previsões sazonais. Porque há muita gente que diz, mas se vocês não conseguem, às vezes, se vocês têm essas margens de erro a 3 ou 4 ou 5 dias, como é que vocês conseguem ter depois uma ideia daquilo que vai acontecer daqui a 3 meses? E é uma coisa que tem a ver com a escala de análise, porque uma coisa, quer dizer, tens uma situação em que estás a olhar para uma cidadezinha, especificamente naquele dia, uma cidadezinha que está ao pé do mar e se o vento vier de terra acontece uma coisa, se vier do lado do mar acontece outra. São padrões de rigor completamente outra coisa é quando tu olhas um padrão geral e consegues ver se vão haver mais dias quentes ou mais dias frescos, isso dá para perceber, não é? Claro. Além de Eu lembro de vocês contarem uma especificidade diferente, não é? Não vamos estar a exigir o mesmo de uma previsão a curto prazo, de uma previsão a longo prazo em que se verifica principalmente anomalias. Claro. É disso que se São trata. previsões estatísticas a longo prazo. São estatísticas. Em relação àquilo que é normal. Eu lembro-me de vocês me contarem que, por exemplo, quando acontecem fenómenos anormais, por exemplo, no caso de um tornado, basta uma variável não ser igual para esse mesmo fenómeno que ocorre num lugar não ocorra noutro. Sim. Tem que haver um conjunto de variáveis que se formam para que ocorra um certo fenómeno natural, que pode haver todas as outras variáveis, mas basta uma não ser para que seja diferente. Sim, claro. E é um fenómeno achei muito interessante. E para além de que é um fenómeno de localização extremamente específica, não é? Portanto, aquilo confere uma enorme rastro de destruição naquele local e imediatamente 200, 300 metros ao lado não se passa rigorosamente nada. Sim, eu dei o exemplo do tornado, mas deve haver todos os outros fenómenos, deve acontecer igual, não é? Sim, não sei. Sim. E não só, pronto, até mesmo no caso típico dos aguaceiros, nós podemos ter aguaceiros fortíssimos em determinado local e 2 km ao lado o registro de precipitação ser completamente diferente. E isso acontece em casos muito concretos. Não há muito tempo houve situações de 20, 30 litros por metro quadrado de precipitação, por exemplo, no caso de Lisboa-Gago-Coutinho, que é a estação ali mais próxima do aeroporto, e no caso de Lisboa-Geofísico, que não chega a estar a 10 km em linha reta, não tiveram nem um terço.
Portanto, isso é um caso específico de aguaceiro, não é? É uma nuvem que descarrega com uma enorme intensidade uma precipitação muito forte naquele local, mas que imediatamente ao lado, se for preciso, não se passa Não há nada. nada. Não se passa nada. Rigorosamente à mesma hora, não tem nada a ver, por exemplo, com uma situação de chuva contínua ou de chuvisca que tende a ser muito mais homogénea, não é? Quer no tempo, quer até mesmo a nível da quantidade que é precipitada. E isto são situações muito E depois específicas. as pessoas vêm dizer que os meteorologistas são os mentirosos. Não Dizem que são estava os nada a mentirosos chover. porque o Não pessoal choveu dá nada. aguaceiros. Porque o pessoal é assim, nós damos aguaceiros para Lisboa. Probabilidade de 40% ou isso. Vamos dar um símbolozinho que tem umas gotas de água a cair. E só por estar lá o símbolozinho com umas gotas de água a cair, a malta pensa que vão estar as gotas de água a cair o dia todo, a todos os minutos e horas do dia vão estar a cair. Pois, esse é um Mas aspecto quando é importante. aguaceiros, quando é aguaceiros, nós pomos os símbolos são só descritivos daquilo que poderá acontecer. Os símbolos apenas estão ali a dizer que existe aquela probabilidade, para as pessoas contarem com a possibilidade de. Agora, se muito sinceramente às vezes pode que se vai cair em Lisboa e não cai em Odivelas, ou cai em Odivelas e não cai em Lisboa, é mais difícil de prever, só mesmo com horas de antecedência, alguns minutos ou horas de antecedência dá para ter uma ideia disso. Pois lá está, é que não é uma previsão horária, são previsões que descrevem de forma geral o que é que se irá passar durante aquele dia. Também existe muito essa dúvida, mas é normal que também as pessoas não distingam aquilo que é o comum, o espectador comum não distinga a chuva dos aguaceiros, é completamente normal, não é? São coisas de gente completamente diferente. Outra coisa mas o símbolo dos aguaceiros tem menos gotas do que o símbolo da chuva. Sim, exato, mas o que não quer dizer que reflitam menos quantidade de chuva, de precipitação ou que seja menos forte. Aquilo que se trata é de transmitir que a chuva tem normalmente uma duração, é mais contínua e tem uma intensidade por vezes mais uniforme. Já o aguaceiro tem origem numa nuvem cumuliforme, não é? Com mais extensão vertical. Muitas vezes com precipitações muito fortes e de curta duração, e lá está, com este caráter também um bocadinho imprevisível, não é? Que a chuva não tem. Porque a chuva ocorre de uma maneira um pouco mais, lá está, uniforme e a nuvem de origem é uma nuvem estratiforme. Portanto, é uma nuvem. Olhem, A mesma está aqui, está a 5 km também. Tudo está abrangido. mas vocês sentem que toda esta imprevisibilidade não está implícito nas previsões de meteorologia? Ainda há pessoas que tomam aquilo como 100% certo e que vos perguntam e questionam? Há pessoas que questionam. Sim, mas... Há um trabalho muito necessário de fazer em todas as áreas científicas, que é tornar a comunicação um bocado mais clara para as pessoas. Sim. As pessoas não têm. As pessoas, como nós, há muita gente que não sabe. E também acontece outra coisa, que é também acontece as pessoas acharem que sabem, acham que sabem, e depois a ideia que elas têm não é exatamente a ideia que é mais certa, ou que faz, ou que na verdade representa aquilo que está a querer ser falado. Há pessoas, é difícil, por exemplo, o conceito de onda de calor. Pois, às vezes nós próprios a fazer as previsões dizemos que vem aí uma onda de calor ou vem uma vaga de calor, é uma forma de falar. Agora, do ponto de vista meteorológico, estritamente científico, uma onda de calor dá-se pela ocorrência de 5 dias seguidos em que a temperatura máxima é superior em 5 graus à média. É 6 dias. São 6 dias. 6 dias consecutivos com a máxima de 5 graus superior à média das máximas, sim. Então são 6 dias. Ou mesmo com onda de frio, não é? Só que é 6 dias com a temperatura mínima pelo menos 5 graus abaixo da média das mínimas para aquele período de referência. Basta um dia. A onda de frio é 5 graus abaixo, para a onda de calor é 5 graus acima. Mas se nós dissermos, pronto, em termos de previsão corrente e de linguagem corrente, nós dizemos, olha, vem aí uma onda de calor, vem uma vaga de calor, vem aí uma cena, pronto, uma coisa, vem aí calor. Que é uma imprecisão. E as pessoas, do ponto de vista da comunicação, as pessoas percebem isto, mas do ponto de vista científico nem sempre, porque as palavras às vezes, as palavras que nós usamos em linguagem corrente baralham-se com as palavras, com os conceitos científicos. Aqui é que está a nossa principal batalha, é tentar também chegar ao máximo possível de pessoas, sermos claros,
mas sem cometermos erros e sem sermos pouco rigorosos, porque isso também é uma coisa muito importante para não se perpetuar aquela cultura da imprecisão, não é? De dizer que chuva e aguaceiro é a mesma coisa, de dizer que onda de calor é Sim. simplesmente qualquer dia quente que venha para aí. Portanto, Pois. é isto que também importa, é não complicar, e é muito difícil, tentar não passar exageradamente para um lado nem para o outro, é tentar ser rigoroso ao máximo, mas confundir o mínimo possível. E nós sentimos que isto é uma coisa que a pouco e pouco se vai fazendo, mas claro, temos que ter uma linguagem o mais clara e o mais descomplicada possível, mas também não facilitando para perdermos esse rigor, não é? Só para chegarmos a mais pessoas também não temos de perder rigor e irmos também nestes populismos, nestes sensacionalismos de chamar a onda de calor a tudo e vaga de frio a tudo, só para termos visualizações, porque isso também não é o caminho correto, sinceramente. Sim. Mas este é um pouco o objetivo destas reuniões e encontros, é para vocês conseguirem descomplicar e desconstruir a parte científica para que as pessoas percebam as coisas e entendam melhor, certo? Claro, por isso é que temos os artigos, porque quem tem a curiosidade de ler e se inteirar melhor, quem tem interesse lê, não é? Depois temos outra vertente, que é a vertente do vídeo, não é? E a vertente do vídeo existe para quem tem o interesse de ver uma informação relativamente rápida, sem ter grande trabalho, também consegue ter acesso a essa informação, aprender algo, embora, claro, os artigos escritos tenham mais extensão e mais rigor, não é? Nós também dependemos muito do público. Se o público tiver interesse, aprende bastante mais. Não vale a pena irmos atrás das pessoas. As pessoas Se o público tiver interesse, se houver, quanto mais houver capacidade de aceitação, não é bem aceitação, mas se as pessoas estiverem integradas acerca dos tópicos, para nós torna-se muito mais fácil comunicar com as pessoas. É interesse. Claro, Se nós, por isso é que nós temos os artigos que nós criamos no site, que são artigos de informação geral, são muito nesse intuito que tem a ver com, olha, se o pessoal sabe o que é que nós estamos a falar, então nós também, para nós é muito mais fácil comunicar, sabendo que eles vão perceber, que as pessoas vão perceber mais ou menos aquilo que são. É ótimo. Agora pensem nos temas para a próxima, não é? Sim, temas não faltam. O que interessa é eles serem pertinentes e que se adequem à altura. Olha, os incêndios que ficam para a próxima, mas é assim, sem eles acontecerem, até parece que estamos a chamá-los, percebes? Mas pronto, mas podemos... Mas é algo que é sazonal, não é? Já não fogo posto. Sim. E agora, ainda por cima de máscara e de desinfetar mãos no meio do incêndio e manter a distância de 2 metros. Acho que não vão chegar a esse ponto tão ridículo, não é? As coisas estão por ordem de prioridade, não é? Primeiro está o incêndio. Os bombeiros, e quando as pessoas se estiverem a afogar na praia, os nadadores salvadores vão ter que tirar assim umas cordas muito longas. Uma boia, lá do fundo. Muito longa lá, que é para a pessoa se agarrar. Exatamente. Olha, não consegui, para manter a distância, não consegui salvá-lo. Para manter a distância social. Pronto, não consegui. Não queria pagar a multa. Acho que não vamos precisar de chegar a um ridículo tão grande. Não, claro que não. Então, olhem, mas por exemplo, as praias têm uma coisa interessante, porque em relação à questão do coronavírus, por acaso é um tema giro. É assim, quando nós estamos, por exemplo, quando se fala de superfícies comerciais ou coisas assim do género, as pessoas, pronto, é aconselhável desinfetar essas áreas. Porquê? Porque essas áreas são sítios fechados, com muita gente. Exatamente. Pronto. Agora as praias têm um ponto muito favorável em relação a elas próprias, que é a exposição solar, a radiação ultravioleta nas praias. Ela própria limpa as praias, destrói os micro-organismos, etc. Portanto, existe um mecanismo natural de desinfecção das praias. Por isso é que no outro dia houve aquela pessoa que teve a ideia de meter lá, de andar a desinfetar a praia. O produto na areia toda.
E o outro, o Ministro da Saúde ou do Ambiente, ou que é, veio dizer que era uma parvoíce. Veio dizer que era uma parvoíce, sim. Veio dizer que era uma mas pronto, disse que o senhor fez aquilo na boa vontade. Pronto. A pessoa fez aquilo de boa vontade, não é de duvidar que a pessoa possa ter feito aquilo de boa vontade, porque lá está, aquilo que falta é conhecimento, falta muitas vezes conhecimento de quem está na parte administrativa, de saber usar, de saber tomar as medidas corretas em função das circunstâncias. Por exemplo, a ciência, há muita gente que diz, mas vocês dizem uma coisa e depois passado meia hora já dizem outra coisa diferente, porque as circunstâncias são diferentes. Claro. Desinfetar uma praia não faz sentido, mas desinfetar, por exemplo, um autocarro ou uma superfície comercial, um sítio que não tem nada a ver, tem muito maior densidade de pessoas e tem muito maior, não tem exposição solar, não está ao calor, muitas vezes são sítios refrigerados. Claro, mas isso é mais que evidente. Onde esses agentes patogénicos conseguem sobreviver durante várias horas seguidas. Na praia não aguentam, a radiação solar No meio disto só houve uma coisa revolucionária, que foi o facto de terem descoberto que talvez fosse mais prejudicial a lavagem das ruas do que não fazer rigorosamente nada quanto às ruas. Porque a própria projeção das gotículas e de todos aqueles aerossóis fazia com que as pessoas acabassem também por inalar tudo o que estivesse no chão, que estaria quieto se não tivesse sido mexido. E com a projeção de água e todas aquelas gotículas muito pequenas em suspensão, as pessoas acabam por inalar aquilo que de outra forma não inalariam. E, portanto, essa foi uma descoberta que fizeram, até porque eles não estavam a aplicar produtos propriamente muito puros, eram soluções muito práticas. Existe um fenómeno muito interessante, o fenómeno que é uma coisa que toda a gente sabe, mas pronto. Quando chove e cheira a chuva, que é uma coisa que toda a gente já alguma vez sentiu, isto tem um nome, é um nome muito esquisito. Mas quando chove e cheira a chuva, tem a ver com as gotículas de água da chuva, quando caem no chão, levantam tudo o que seja partículas e coisas que estejam no chão. Há pessoas que até têm reações, picos de reações alérgicas ou reações respiratórias quando chove muito, depois de passar muito tempo sem chover e chove de repente, porque existe a queda da precipitação no chão, levanta todas as partículas e todas as porcarias basicamente que estão no chão e vão para o ar. As pessoas, digamos, saudáveis, cheiram a chuva, dizem, olha que giro, este cheiro da chuva já não senti este cheiro há tanto tempo. Há malta que tem alergia e aquilo bate forte porque aquilo é uma chatice. E é o mesmo que se passa nessa questão da desinfecção, que faz sentido, porque se nós andarmos a pulverizar e a pôr água a jato pelas ruas todas, estamos além de haver os próprios elementos químicos que estão a ser lançados, que também não é uma coisa muito fixe de uma pessoa respirar, porque aquilo é mesmo para matar bichos, não é para as pessoas respirarem. Para matar bichos. Portanto... é verdade. Eu queria, por favor, que isto não parecesse uma correção, mas eu acho que isto é importante dizer. Nós queríamos combater um bocadinho estas incorreções, estas coisas que nós vemos as pessoas. Eu já sabia que tu ias dizer isso, vais chatear a Paula com as climatéricos, pá. Diz. Exatamente, nem mais. Não, diz. E o Francisco disse isto de uma maneira muito discreta. Ele meteu o chavão, clima, pronto, e ficou assim. Mas é mesmo, o climatéricas é uma coisa que não existe. E então? E ou é climáticas ou é meteorológicas. O climatéricas não se aplica a nada relacionado. Estamos a falar de quê? De condições climáticas, é isso? Sim, condições climáticas são condições a longo prazo. Lá está, o climáticas refere-se a um ponto de vista do clima, e o clima é algo que é uma média de 30 anos, de preferência. Normalmente nós dizemos condições meteorológicas adversas, porque condições climatéricas... meteorológicas, está bem, meteorológicas ou climáticas, ok. É bom aprender. Pois, não é que é um chavão que toda a gente usa na comunicação social, e é isso, e é os mini-tornados, que não existem, as trombas de água, que são precipitação forte, que é mentira, uma tromba de água não é precipitação forte, é um tornado sobre o mar. Este género de confusões, que pronto, nós também queremos que com o tempo e com os artigos se vão combatendo. Sim, por exemplo, essa história da tromba de água, mais vale uma pessoa dizer, mais vale dizerem no telejornal que caiu uma grande carga de água do que dizerem que caiu uma tromba de água. E o termo é muito feio, não é? Não, tromba de água existe, mas é para um tornado sobre água, não sobre terra, nem boa. Precipitação forte, não é uma tromba de água. Mas o climatéricas é algo que nós vemos
muito, 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 e nós queríamos também fazer a nossa parte para que não se divulgasse na Mas só para te comunicação. dar um exemplo, Paula. Para que não levasses a mal, atenção. Não levo, não levo mesmo, não levo mesmo. Até agradeço, a sério, não levo. Diz, Francisco. Só para te dar um exemplo. Se falarmos, por exemplo, que as condições climáticas se vão tornar mais desfavoráveis, por exemplo, no futuro, imaginemos. Por exemplo, se eu me referir, por exemplo, no futuro vão haver mais situações de furacões a latitudes mais a norte, onde não era tão comum como hoje em dia. Sim. Se quiseres falar em termos de clima, de condições climáticas, se tu falas, as condições climáticas vão se tornar mais agrestes por causa do aumento dos furacões, imagina, vai haver mais frequência de furacões a latitudes mais a norte. Mesmo que não haja mais furacões em número total, vão haver mais a norte, ou seja, não vão haver só nos trópicos, vão também haver cá mais para norte. E eu digo, no futuro poderão haver condições climáticas mais adversas, tem a ver com isso, tem a ver com o aumento da frequência em escalas longas de 30 anos, imagina, em que vão haver mais frequência destes fenómenos. Se eu falar de condições meteorológicas, por exemplo, estou a falar de algo que se vai passar na próxima semana ou nos próximos dias. Nos próximos dias, condições adversas. Nos próximos dias, condições meteorológicas adversas é algo que refere a isso mesmo, é nos próximos dias. Condições climáticas têm a ver com condições a longo prazo. De condições a longo prazo. Pronto, é isso. Vamos acabar com isto antes que isto se torne insuportável. Fiquem bem. Tchau. Bons mergulhos, Francisco. Ele já desligou, bolas. Desligar é verdade. Já desligou já. Já viste? Então tchau, Daniel. Vá, adeus. Beijinho. Obrigado. Tchau.